Pois bem, quanto mais alta a janela solar da localidade, mais radiação solar é captada devido à pouca variação da altura do Sol no céu, e a gente pode ver isso nesta imagem aqui abaixo. Veja que o Brasil perde para as regiões como a Austrália, muitas regiões da África, Mediterrâneo, oceanos, mas o Brasil está em uma região privilegiada. O que nos importa é saber quanto de radiação solar que é possível de captar nas regiões em que nós formos trabalhar com sistemas fotovoltaicos. No Brasil, nós temos dois grandes bancos de dados públicos sobre radiação solar. O CRECESB e o SUERA. São dois projetos, respectivamente, do ano 2000 e do ano 2006. Para ter acesso ao banco de dados do CRECESB, comece com uma busca no Google, CRESESB, CRECESB. Geralmente no primeiro link que o Google te retorna, você já entra na página principal do Centro de Referência para Energia Solar e Eólica Sérgio de Salvo Brito. Aqui no menu do lado esquerdo da tela vem aí potencial energético, depois potencial solar. Você vai ter acesso ao Sandata, que é a ferramenta de busca dos valores de radiação solar no banco de dados do CRECESB. Basta inserir latitude e longitude da localidade que você quer pesquisar. Se você não souber a latitude e longitude da localidade que quer pesquisar, utilize os serviços do Google Maps, maps.google.com. Digita aqui a localidade que você está buscando no campo de busca, aceita a sugestão do Google, automaticamente ele vai delimitar a área da localidade do município de Ribeirão Preto, como eu estou buscando aqui, por exemplo, e já mostra para você aqui na barra de endereços a latitude e a longitude. Você pode fazer assim também, clica com o botão direito em cima da localidade em o que há aqui. E aí abaixo do campo de busca, da barra de busca, ele mostra latitude e longitude. De acordo com o local que você clicar aqui, ele vai dar a referência, por isso que é diferente nos dois aqui, ó. Eu tenho preferência de utilizar o que dá na barra de título, que é o ponto central da localidade. Latitude negativa significa que é a sul do Equador. Longitude negativa significa que é a oeste de Greenwich. Não precisa digitar o sinal de negativo aqui no CRECESB, porque ele automaticamente já oferece nas opções de sul e norte. Só selecionar aqui que é a latitude sul, não precisa colocar o sinal negativo e não use vírgula, use ponto, senão dá erro na busca. A mesma coisa para a latitude, você pode copiar o valor ou pode digitar diretamente. Aqui eu estou copiando. O CRECESB não tem valores no seu banco de dados para longitudes a leste, afinal o CRECESB só serve para o Brasil. Clica aqui em buscar e ele vai fazer uma triangulação, vai te fornecer 3 localidades. Se a localidade que você está buscando não tiver aqui, utilize aquela que seja geograficamente mais próxima. Pela referência que eu passei, o CRECESB, na sua referência interna, dá uma diferença de 3,7 quilômetros. É provavelmente o centro da cidade, como eu não coloquei todos os algarismos significativos, ele dá essa diferença. E aqui o CRECESB já te mostra os valores de radiação solar em média diária, mês a mês e a média anual. Delta é a diferença entre o maior valor, que em Ribeirão Preto é no mês de novembro, e o menor valor, que em Ribeirão Preto é no mês de junho. Se você rolar ou clicar aqui na cidade, rola aqui para baixo, ele vai dar mais detalhes. Os detalhes são o valor da radiação no plano horizontal, a mesma coisa que mostra lá em cima, e o valor da radiação solar em planos inclinados. Ele dá 3 valores de plano inclinado, ângulo igual a latitude, ângulo para maior média anual, ângulo para maior mínimo mensal. Coincidentemente, os 3 valores são o mesmo aqui na região de Ribeirão Preto. A gente vai utilizar sempre como referência os valores da radiação solar no plano horizontal. Para ter acesso ao SUERA, inicie com a busca SWERA. SUERA significa Solar and Wind Energy Resource Assessment, catalogação ou avaliação do recurso energético solar e eólico. No primeiro link você tem acesso ao Web App de busca do SUERA. Esse Web App é um mapa do Google sobre o qual são jogados os dados de radiação solar e outras informações que o SUERA nos permite pesquisar. O SUERA tem valores de radiação solar por irradiância normal direta, que é o DNI, radiação solar por irradiância global horizontal,
Quando se tem dispositivo de segmento solar, usa-se o banco de dados DNI. Quando você não tem dispositivo de segmento solar, você usa o banco de dados GHI, Global Horizontal Radiance. Além disso, o SUERA fornece dados de radiação solar em inclinações igual à latitude do local, dados para vento e dados climatológicos como temperatura do ar e umidade. O que nós estamos buscando aqui são os valores de radiação solar global horizontal. São várias fontes de dados, porque foram vários organismos, várias instituições de pesquisa e ensino que forneceram os dados para o SUERA. Para cada fonte de dados que você seleciona, ele vai te apresentar localidades, vai colorir localidades diferentes. Se você quiser pesquisar do mundo todo, quem fornece essa base de dados é a NASA. Você seleciona a base de dados da NASA, tem informações de satélite para o globo todo, mas são de baixa resolução. Quem fornece os valores para o Brasil e América Latina é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. O banco de dados do INPE em alta resolução tem dados do Brasil e algumas cidades vizinhas, dos países que fazem fronteira com o Brasil. E se você selecionar de moderada resolução, ele tem para quase toda a América do Sul. Nós vamos selecionar a fonte de dados em alta resolução para o Brasil. Você pode dar zoom aqui e selecionar a localidade. O problema é, quando você seleciona a fonte de dados, ela colore o mapa e a gente não consegue ver a localidade no fundo. Para resolver esse problema, clica aqui nesse botãozinho do lado, vem em transparência e diminua a opacidade. Coloca um valor aqui que te permita ver a localidade ao fundo, mas que te permita ver a coloração que difere os valores de maior e menor radiação solar das localidades. Vou buscar aqui a cidade de Ribeirão Preto, para a gente fazer um comparativo. Ribeirão Preto fica numa área que tem dois valores, dois campos de radiação solar diferentes. Uma parte da cidade tem mais radiação solar do que a outra, segundo o banco de dados do SUERA. Só que quando você clica para selecionar a localidade e ter acesso às tabelas de dados, uma área muito grande de 10 por 10 km aqui é selecionada, portanto não adianta ficar dando zoom que você não vai ter muito mais precisão. E aqui estão os valores de radiação solar mês a mês e a média anual. Note que os valores do SUERA são bem maiores do que os valores do CRECESB na maioria das vezes. Só para fazer um comparativo, vamos selecionar uma localidade dentro da cor mais clara, do amarelinho aqui, para a gente ver a diferença. O valor de radiação solar é um pouquinho menor. Isso significa que, de acordo ao local onde foi instalado o sistema fotovoltaico, ele pode gerar um pouquinho mais, um pouquinho menos, porque vai receber um pouco mais ou um pouco menos de radiação solar. Mas lembrando, não adianta dar zoom, porque a área selecionada é uma área bem grande. Toma cuidado, se você não selecionar uma fonte de dados, na hora que você clica, o SUERA apresenta um erro.